Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Amém? Irmãos, Jesus está voltando. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém, queridos irmãos? Uma abençoada sexta-feira na presença de Deus para todos nós. Amém? Em nome de Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, ó grande Rei, Deus poderoso na batalha, Deus poderoso na guerra, Deus que criou os céus e a terra, aleluia. Nós invocamos o teu nome santo e bendito em nome de Jesus. Nós invocamos o teu Santo Espírito, aleluia. Que venha nesse dia, ó Deus grande, Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos, aleluia. Venha manifestar o seu poder dentro de nós, trazendo a nós o entendimento da tua palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor da glória, aleluia, a verdade, os tesouros que está escondido nesta palavra poderosa, que são as tuas sagradas escrituras, Senhor. Senhor, joga o meu eu por terra, Deus vivo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Amplia a nossa mente, Senhor da glória, amplia a nossa mente, amplia a nossa visão, Senhor da glória, amplia o nosso entendimento para a tua glória, para que possamos, glória a Deus, aleluia, entender o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Assim eu oro e já te agradeço, ó Deus santo, Deus vivo e fiel, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez. E hoje nós vamos estar meditando aqui na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 6. E a narrativa vai dizer que é sobre o chamado de Isaías, né? E eu vou ler para os irmãos agora. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenar. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize, glória a Deus, aleluia, a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, louvado seja o nome santo do Senhor.
eu aprendo aqui com Isaías. Amém? Ai de mim que estou perdido. Antes dele ter esse reconhecimento de o quão pecador ele é, esse homem foi um privilegiado. Ele foi privilegiado primeiramente por ter, aleluia, glória a Deus, ter chamado a atenção de Deus. Porque Deus olhou de lá onde ele estava e viu aquele povo pecador, aquele povo de impuros lábios, como destaca aqui o profeta, e lá desse meio de improváveis, Deus escolhe quem? Um improvável de lá. E esse improvável chama-se Isaías. Então, amados irmãos, nós podemos contemplar que Deus dá oportunidade para todos. Dá oportunidade para o ímpio, dá oportunidade para todos os pecadores. Dá oportunidade para servirem a Ele, glória a Deus. Olha isso, Deus que tem os santos anjos, anjos que não se acham dignos nem mesmo de abrir os olhos e olharem a beleza de Deus. Eles não se acham dignos, nem abrem os seus olhos. Aramaia, Deus. Amém? Então Deus escolhe homens. E Deus, eu penso, glória a Deus, tem misericórdia de mim, que Deus, de tudo que Ele criou, Ele tem lutado muito para que o homem venha para a sua presença. Nós vamos observar na palavra que a terra derrete só com a voz de Deus. Nós vamos observar na palavra que a natureza treme e teme ao Senhor. Mas aquele que Deus fez a sua imagem e semelhança, que é o homem, não o teme. Amém? Então, cheios de pecados, glória a Deus, aleluia, o que Deus faz? Deus olha de lá onde ele está e olha para aquele povo totalmente perdido. E desse povo perdido, ele tira quem? Um homem também improvável, chamado Isaías. E qual é a função de Isaías? O projeto de Deus para Isaías é que ele agora vá e fale o que Deus quer falar com aquele povo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Por quê? O povo, irmãos, estavam pecando, estavam em desobediência ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ver um Deus. Eu estava meditando, fui para o culto esses dias e estava meditando ali, e vendo ali, né, Deus usar tremendamente o irmão que estava lá no púlpito trazendo a mensagem para nós. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, que tremendo, porque agora Deus, ele escolhe homens e faz desses homens pregadores da sua palavra. Não diria nem pregadores mesmo, porque assim, na Bíblia, né, não existe termo pregador ou pregadora, não existe isso lá. Mas Deus escolhe agora pessoas que levem a sua mensagem para outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Vamos observar que Deus chamou tantos homens, chamou Moisés, né? Tantos homens, irmãos, que estão na descrição das Escrituras, glória a Deus, aleluia, que contam ali a sua trajetória, a sua narrativa, glória a Deus, até chegar ao ponto de Jesus. Jesus também se fez homem, glória a Deus, aleluia. Então, certamente tem um mistério aí entre o homem e Deus, que só ele conhece, né? Só ele conhece e sabe. Ao ponto também do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus, vir à Terra e também, aleluia, glória a Deus, está em formato de quê? De homem. Corpo, alma e espírito. Porém, esse não pecou. Aleluia. Como os irmãos sabem. E, glória a Deus, aleluia. Agora, estamos vendo o quanto a semente de Deus cresceu. Hoje nós temos a oportunidade de pegar essa Bíblia, essa palavra, e ler.
e conhecer Jesus através das Escrituras, né? Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos vendo Jesus, ele está em oculto aos nossos olhos, mas nós sabemos que ele está aqui. Sabemos que ele está conosco. Amém? Por quê? Porque nós temos invocado o nome dele. E a palavra diz, aonde o nome do Senhor é invocado, ele está. Amém? Então nós estamos falando de quem agora? Estamos falando de Deus, o Todo-Poderoso, aqui do chamado de Isaías, e glória a Deus, aleluia. Então Deus está aqui, como Deus está aí com você também. Amém? Então Deus pega os improváveis, purifica os lábios e coloca para fazer a sua obra. Amém? Entendendo que a honra e glória é para Deus. Entendendo que a misericórdia de Deus chegou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu tenho muito mais a agradecer ao Senhor. Você tem muito mais que agradecer ao Senhor do que pedir algo, né? Eu aprendi nessa caminhada pequena que eu estou começando, né? Glória a Deus, aleluia. Aprendi a não pedir mais nada a Deus. Porque ele já sabe de todas as nossas necessidades. Eu tenho uma vergonha imensa de pedir as coisas a Deus. Eu fico constrangida diante de Deus, acredita? Meu Deus do céu, porque Deus é bom demais, irmãos. Olha, estamos de pé, estamos respirando, estamos aqui nesse mundo, nesse mundo que ele criou com o poder da sua palavra. Tudo bem, tem certos momentos que a gente está mais frágil, mais fragilizado, mais fragilizada, né? Mais desanimado, mais desanimada, que às vezes a vontade que a gente tem é de que ele venha logo nos buscar. Mas não é assim. Todos nós estamos aqui para um propósito. Propósito para Deus. Todos nós estamos em uma missão. Jesus veio em missão. Então, todos nós agora estamos aonde? Numa missão para Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, meditando aqui no livro de Isaías. Então, no primeiro versículo vai dizer o quê? No ano em que morreu o rei Uzias. Interessante. Aqui, sobre o tempo determinado por Deus. O tempo determinado por Deus não estava sobre o reinado de Uzias, mas estava em Isaías. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, ele não atropela o seu tempo. O tempo de Deus não é o meu nem é o seu. O tempo de Deus, ele não está cronometrado no nosso tempo da terra. Por exemplo, agora já é tal hora, né? Essa tal hora não é o mesmo relógio de Deus. Amém? O tempo de Deus não é igual ao tempo da terra. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, Deus espera, glória a Deus, aleluia, cumprir o próprio tempo dele. Então, Deus, amados irmãos, ele é tão correto nas suas coisas que ele respeita até o próprio tempo que ele determina. E nada acontece sem antes chegar o tempo do Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, era necessário que as coisas, os propósitos, os projetos de Deus viessem a acontecer exatamente após a morte daquele rei Uzias. Amém? Então, Isaías ele vai dizer que depois que esse rei morreu, ele diz assim: eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Olha isso. Que privilégio esse homem teve, né? De contemplar, irmãos amados, o Senhor assentado. Glória a Deus. E o que eu acho mais tremendo aqui da misericórdia de Deus é que Isaías, ele não foi consumido. Amém? Deus deu a Isaías estrutura para suportar a visão. Quem é chamado por Deus suporta a visão, suporta o processo até chegar ao ponto que Deus quer. Amém? Às vezes nós ouvimos pessoas trazer uma mensagem, suporte o processo.
nós vamos suportar esse processo. Sabe por que nós vamos suportar esse processo? Porque não vem de nós. Vem do próprio Deus que nos dá suporte, nos dá graça, nos dá força para prosseguir e suportar todo o processo que Ele já determinou para nossas vidas. Muito bem, vamos trazer para o novo evangelho. Jesus, ele suportou todo o processo. Mas chegou um ponto que Jesus, o que acontece? Jesus sabe que ele vai ser entregue, sabe de tudo que ele vai passar, aleluia. E eu penso aqui, meu Deus, tem misericórdia. Jesus sentiu ali aqueles pregos. Jesus sentiu tudo que ele ia passar antes de chegar na cruz, Ramaia. Então, o que Jesus diz? Ele vai ao Pai, ele vai orar ao Pai e diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então, Deus deu todo o suporte para Jesus suportar todas aquelas chicotadas, toda aquela humilhação, todos aqueles tapas que Jesus levou no rosto, todos aquelas marteladas, Deus deu suporte para Jesus suportar, tomar aquele vinagre ao invés de água. Deus deu força, Deus deu, glória a Deus, aleluia, suporte para Jesus, glória a Deus, aleluia, suportar aquela lança que afiaram, glória a Deus, a sua costela. Deus deu suporte a Jesus para tudo. Por quê? Porque o processo ia ser aquele para que eu e você e o mundo, aqueles que creem em Cristo, fossem salvos. Porque se eu e você fôssemos para a cruz, nós não suportaríamos. Amém? E o pior, morreríamos na cruz sem arrependimento. Não é verdade? Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus, ele foi para a cruz por causa de mim, por causa de você. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus, ele vai dizer em uma certa ocasião, não estou lembrado agora que o versículo, que era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse. Então veja bem, Deus, ele determina o seu tempo e ele cumpre o seu tempo. Jesus teve um tempo aqui na terra. Amém? Jesus teve um tempo de espera. De espera para quê? De espera para começar o seu chamado. Glória a Deus. É tão tremendo o que Deus fez que o próprio Filho dele, o próprio Cristo, o próprio Deus veio como homem, corpo, alma e espírito, teve infância, teve adolescência, chegou na fase adulta, passou por todo tipo de humilhação. As pessoas viravam o rosto para não olhar para Jesus. Era um homem de aparência de muito trabalho, era enfermo, ninguém olhava para Cristo, nem mesmo os irmãos acreditavam que ele era Jesus, o Filho de Deus. Amém? Mas ele suportou o processo. Por quê? Foi algo permitido por Deus. Por quê? Porque Deus o enviou. Por que Deus enviou? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Sabe? Amar. Deus amou você. Deus amou a mim, amados irmãos, a tal ponto que até hoje ele não tem desistido de nós. Meu Deus, muito obrigado pela misericórdia. Amém? Às vezes nós entristecemos a Deus, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso irmão, fazemos coisas terríveis, pensamos coisas horríveis. Aleluia, temos ações, meu Deus do céu, que se não fosse a misericórdia de Deus, já teríamos sido exterminados da terra. Glória a Deus. E esse amor de Deus quer dizer que ele não te abandona, que ele não desiste de você, porque ele sabe, irmãos, aleluia, glória a Deus, de todas as coisas. Nós não sabemos, amém? Mas de uma coisa é certa, nós estamos aqui como testemunhas para a glória de Deus, de que Deus, louvado seja Deus, nos fez, né? Não tem você vai ver, se for para fazer qualquer tipo de coisa na terra, tem um molde, né?
Tem um molde onde vai ser fabricado, glória a Deus, para fazer um violão, para fazer um instrumento, para fazer um objeto, mas o homem ninguém faz. Só quem faz é Deus. O mistério é muito grande, né? O mistério de Deus é muito grande. Aleluia. Então esse homem, ele disse o quê? Eu vi também ao Senhor assentado. Imagina a visão. Nós vamos olhar para Moisés, que Moisés pede para ver a face de Deus. Olha como o Isaías foi um homem, meu Deus do céu, muito agraciado, né? Glória a Deus, aleluia. Então Moisés queria ver a face do Senhor, mas Moisés não poderia ver a face, porque se visse a face ele morreria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, louvado seja Deus. Então ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquio enchia o templo. A glória de Deus enchia o templo, irmãos. A presença de Deus enchia o templo. Glória a Deus, aleluia. Né? Hoje, infelizmente, nós temos deixado de cultuar a Deus, muitas vezes até em casa mesmo, em outras ocasiões também nas congregações, nos templos que é para a gente adorar. Muitas vezes nós desanimamos no caminho para ir para a igreja, não é verdade? Às vezes nós nem queremos ir, aleluia, mas o Espírito do Senhor nos encoraja, nos alegra a ir. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, hoje nós temos que sair de casa determinados. Eu estou indo para adorar o Senhor com os irmãos lá. Eu estou indo para me alegrar com os irmãos lá, alegrar o coração de Deus. Amém? Nós falamos tanto que amamos a Deus. Fiquei pensando nisso ontem que o Senhor falou comigo aqui dentro da minha mente. A gente diz que ama tanto a Deus, mas como é que eu digo que amo tanto a Deus e vou para um culto ou vou para uma missa? Não sei, né? Você aí, se você vai para a missa ou se você vai para o culto, mas só para a gente entender. Então, como é que eu digo que eu amo a Deus se quando eu tenho uma oportunidade eu não quero? Como é que eu digo que eu amo a Deus quando Deus me dá uma oportunidade para levar um louvor e eu não quero? Como é que eu digo que eu amo a Deus e quando Deus me dá uma oportunidade para Ele me usar para fazer uma oração para oferta ou para fazer uma oração pela pessoa que vai trazer a palavra? Por que eu fico negando? Que amor é esse? Que eu fico restrita a fazer o que Deus quer? Amém? Que amor é esse que eu não quero ser instrumento de Deus? Só vou se eu tiver com vontade? Não é assim que nós fazemos? Nós fazemos assim, amados irmãos. Então, que amor é esse que nós falamos que temos? Amém? Que ficamos lá no último banco da igreja, Senhor, não me chama, Senhor, não quero oportunidade, Senhor, não, 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 não. Como é isso? Que tipo de amor é esse que nós temos por Deus? Para Maria. Amém? Isaías, ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui é falar, Senhor, faça conforme o Senhor quer. O Senhor nos fez para a sua glória. Então, como é que eu fico me restringindo ao Senhor? E não me restringo ao mal. Mas quando é algo para Deus, eu estou me restringindo. Por quê? Que amor é esse que nós dizemos que amamos a Deus? Amém, irmãos? Então, nós precisamos rever nosso conceito. Se Deus nos dá a oportunidade de trazer uma palavra, Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe, use a minha vida, use a minha voz, use os meus olhos, use o meu corpo para a tua glória. Ponto final. Acontece que a gente acha que é o eu vou fazer. Ah, mas é eu que vou cantar, mas é eu que vou orar, mas é eu que vou pregar. Eu, irmãos. O nosso eu tem que cair por terra. E que Deus nos use para a glória dele. Amém? Não é eu que vou fazer, não sou eu que vou fazer uma oração. Eu vou me posicionar, Senhor, eis-me aqui. E ele vai me usar. Por quê? Porque eu não conheço o oculto da outra pessoa. Amém? Eu não conheço o que o coração dela tem, o que ele está passando, o que ela está passando. Só quem sabe é Deus. Então, se ele der uma oportunidade de orar, Senhor, eis-me aqui. Ponto final. Abre a boca e deixa desfazer. Aleluia. Entendendo que honra e glória é só para ele. Amém? Amém, irmãos? Então, aqui nós vamos ver que
Isaías estava, maravilhado com aquela visão que ele estava tendo. Então ele observou tudo, ele observou que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Ele observou que o séquito enchia o templo. Depois, ele fez outra observação. Os serafins estavam por cima dele. Olha a visão, criatura. Os anjos estavam por cima de Deus. Olha isso que tremendo. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E o que é tremendo aqui, irmãos, é que eles voavam sobre o comando de Deus. Que Deus poderoso, né? Então, glória a Deus, aleluia. Isaías observou isso. Observou que os anjos estavam voando por cima, glória a Deus, aleluia, dele, de Deus, do Senhor. E cada um tinha 6 asas. Então, com 2 asas, eles cobriam os rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você sabe o que significa glória? Poder. Toda a terra está cheia do seu poder. Meu Deus, aleluia. Olha isso que tremendo. Grande é o nome santo do Senhor dos exércitos, aleluia. Aí então, a glória de Deus, o poder de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que o poder de Deus? Porque ele criou tudo. Tudo que Deus fez está ligado a ele. Glória a Deus, aleluia. E ele é o próprio poder. Grande é o nome santo do Senhor. Amém, queridos irmãos? Então, glória quer dizer poder de Deus. Bom, depois ele vai dizer que os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Amém? Os umbrais das portas, irmãos, é tipo essas forras das portas, né? Pronto. Então, essas forras onde a porta é encaixada, elas tremiam. Elas tremiam, amados irmãos, com a adoração dos anjos, com o que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, os umbrais das portas, que é as forras das portas, onde é encaixada as portas, elas começavam a se mover. Se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Imagina aí. As forras da porta ali todas, tremendo, e daqui a pouco vem a fumaça. Meu Deus do céu, que visão tremenda que Isaías teve. Aí Isaías, ele caiu imediatamente em si. Ele viu tudo aquilo, irmãos. Que estrutura que Deus deu para Isaías, Glória a Deus, aleluia. Então, eu aprendo aqui também, irmãos, é como as coisas de Deus. Quando nós não temos entendimento, nós não tememos a nada, Nós não tememos a Deus, nós não tememos a nada. Aleluia. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos numa espécie de sono, que a gente acha que está acordado, mas não está. Está acordado para as coisas da terra, para as coisas da carne, mas para as coisas celestiais estamos dormindo. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, tem misericórdia. Então, o que acontece? Esse homem, esse profeta, ele cai em si. E na narrativa do versículo 5 diz: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Olha isso. O que seria dele? Ele começou a pensar ali, estou vendo tudo isso, meu Deus, o que vai ser de mim? Por que ele disse isso? Porque ele disse assim: porque sou um homem de lábios imundos
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus. Aí, meus queridos amados, eu aprendo nessa mensagem também algo tremendo, né? Que aqui nós vamos ver o que Deus fez, irmãos. Deus, ele desceu do céu no seu trono e foi exatamente em um lugar de pessoas improváveis, e um desses era Isaías. Aleluia. Deus fez isso. Deus foi ouvir, aleluia, pessoalmente a oração de Isaías declarada, ou a confissão de pecado de Isaías declarada, quando ele reconhece que ele é um homem de lábios imundos e ele mora no meio de um povo que tem os lábios impuros. Então Deus ouviu de perto essa oração de Isaías. Amém? E ele diz: meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,5. Né? Então ele, mas assim, eu sou impuro, meus lábios são impuros, e assim, como assim eu vi Deus, eu vi o Senhor? Né, irmãos? Queridos, ninguém explica Deus. Ele é alto e grande em tudo, porque ele é único. Único, único, único. É só isso que eu tenho para dizer para você. E poderoso. Então, vejamos o que Deus fez, irmãos. Ele desceu do céu no seu trono e foi exatamente no lugar de improváveis. E dessas rodas de pessoas improváveis, Deus puxa Isaías. Amém? Nem, irmãos, a roda dos escarnecedores nós podemos julgar, não. Por quê? Porque de lá Deus tira um. Amém? Deus tira um da roda dos escarnecedores. Um ou dois ou quantos ele queira, que ninguém limita Deus. Aí então, esse homem que reconheceu o quanto ele era pecador, ele contempla tudo que seus olhos veem. Isaías observou tudo naquela visão. Isaías descreve o trono, Isaías descreve a fumaça, Isaías descreve os umbrais das portas e descreve também que os serafins diziam em adoração: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. O que nós aprendemos? O que é glória? Poder. A terra está cheia do seu poder. Amém? E depois, irmãos, dessa visão, Isaías olha para si e reconhece. Analise que ele não olha exatamente diretamente para o povo, mas ele reconhece ele como pessoa de lábios imundos e impuros. Então, ele olha para si e reconhece: ai de mim, pois estou perdido. Ele achou que ele estava perdido. Ele achou que agora Deus ia destruir ele e todo aquele povo. Sabe lá quantas outras coisas ele achou, né? Ali na mente dele. Ele pensou. Estou aqui colocando assim para a gente entender, né? Então, ele diz: porque sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo também impuro. Bom, amados irmãos, queridos, nesse momento, Isaías reconhece quem ele e o povo são: pecadores. E no mesmo instante, quando ele reconhece isso, o anjo desce com uma brasa e purifica os lábios de Isaías. Analise que purificado lá só é os lábios de Isaías. Amém? Porque ele está contemplando, tendo aquela visão, aleluia, é do sobrenatural para o mundo real de Isaías. Então, hoje, amados, glória a Deus, aleluia, grande é o nome do Senhor.
O que eu aprendi? Eu aprendo que essa tocha, né? Lá naquela época de Isaías era uma tocha, mas eu aprendo que essa tocha hoje, nos dias de hoje, trazendo para a aplicação da nossa vida hoje, é o Espírito Santo de Deus. Naquele tempo, Isaías teve, glória a Deus, aleluia, uma tocha tocada nos seus lábios. E hoje nós temos o Espírito Santo, a tocha viva, o fogo vivo, aleluia, da parte de Deus o Todo-Poderoso. Então, aprendo que essa tocha nos dias de hoje é o Espírito Santo de Deus, pois ele é o único que nos convence que somos pecadores. E quando, irmãos, nós temos a nossa mente aberta pelo Senhor dos Exércitos, aleluia, glória a Deus, então, através de Cristo Jesus, então, deixamos de apontar e olhar para dentro de nós. Deixamos de apontar os outros, aleluia, e nós começamos a enxergar a nós mesmos. O quanto de trave tem nos meus olhos, o quanto de trave tem nos nossos olhos, bem mais do que o cisco no olho dos nossos irmãos. E agora, nesse momento, o Senhor me traz uma ilustração aqui do espelho. Afinal de contas, para que realmente que serve um espelho? Um espelho é para você se olhar, né? Você vai ver a sua imagem refletida no espelho. Para quê? Lá você vai olhar, no nosso caso, para quem usa, vai olhar se o batom tá bom, vai olhar se não tá borrado, né? Vai olhar se a maquiagem caiu bem. Então, o espelho, nós vamos no autoanalisar segundo o que os nossos olhos estão olhando, não é? Aí ajeitamos o cabelo de um lado, ajeitamos do outro, e aí vamos olhar, deixa eu ver se tá bom. Ah, então agora tá bom. Dessa mesma forma, Maia, nós temos que olhar para dentro de nós, aleluia, dentro do espelho, dentro de nós, e ver quem somos. E observar como nós estamos andando. E ver como é que estão os nossos pensamentos. Deixa eu ver aqui no meu espelho interno, como é que está meu pensamento hoje? Como é que está meu coração maldoso hoje? Como é que estão os meus olhos que pecam? Como é que está? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje nós não queremos olhar para dentro de nós para olhar para os defeitos do outro, olhar para as fragilidades do outro, olhar para os pecados dos outros, mas nada de olharmos para nós mesmos. Então o espelho é para isso, é para você se olhar, é para nós nos olharmos verdadeiramente para o dentro dos nossos olhos e dizer: quem sou eu? Amém? Amém? Quem sou eu? Aqui, Isaías, ele descreve quem ele era. Quem ele era. Diante de Deus, ele diz que era um homem de lábios imundos e impuros e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías deixou de apontar. Isaías reconheceu que ele era pecador. O povo era, mas ele era também. Amém? Aí, o que acontece? Essa tocha, o anjo traz, purifica os lábios do profeta. Amém, irmãos? Grande é o nome do Senhor. Então, meus queridos amados, nós vamos continuando. Glória a Deus, aleluia. Amém? Nós aprendemos dessa forma. Quando nós olhamos para dentro de nós e sabemos o quão falhos somos, o quanto erramos, o quanto ferimos, o quanto somos imperfeitos, irmãos. Então, é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós venhamos reconhecer diante dele. Eu fiquei aqui conversando com Deus, imaginando uma pessoa que é fofoqueiro ou que é fofoqueira. Até mesmo que está dentro da igreja. Amém? Como é que essa pessoa faz quando entra na presença de Deus para orar? Será se ela reconhece? Será se nós reconhecemos que nós fofocamos? Será se nós reconhecemos que nós pecamos naquele dia, naquela hora, naquela ocasião?
Será se nós pensamos quando dobramos o nosso joelho, meu Deus, eu falei de fulano. Meu Deus, eu falei da liderança. Meu Deus, eu falei da igreja. Será se nós pensamos isso? Será se nós temos esse espelho diante de nós? Amém? Será? Como é que nós oramos a Deus? Nós lembramos logo do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Olha isso. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será se nós perdoamos aquele que nos fere? Aleluia. Será se o que nos fere também perdoa quando nós o ferimos? Amém? É algo que nós temos que pensar. E olhar dentro desse espelho oculto dentro de nós. Amém? É fácil a gente apontar quando nós não roubamos. Não é verdade? É fácil nós apontarmos quando nós não derramamos sangue. É fácil nós apontarmos quando nós não estamos vendendo o nosso corpo. É fácil. E tanta lista de pecados que eu poderia dizer aqui. É fácil nós apontarmos, mas somos tão pecadores quanto os outros. Porque a palavra é certa, todos pecaram. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vamos entendendo, quando Deus ele abre a nossa mente para entender que somos pecadores, glória a Deus, aleluia, é para nós olharmos para dentro de nós. Não é para olhar para a vida do outro. Não é para eu olhar para a sua vida. É olhar para a minha. Né? Olhar para dentro de mim. E enxergar o tamanho da trave que está nos meus olhos. Eu enxergando o tamanho da trave que está nos meus olhos, eu não vou olhar para o cisco que está no seu olho. Então, glória a Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Nós deixamos de apontar o outro e passamos a olhar para dentro de nós. Enxergarmos o quanto de trave tem nos nossos olhos. Bem mais do que o cisco no olho do nosso irmão. Por quê? Porque nós não podemos julgar, né? Vai vir aí o juiz. Nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo. Vai ser lá onde nós vamos prestar conta de todas as nossas obras. Amém? Glória a Deus, aleluia. O tribunal de Jesus está às portas. Amém? Por isso que nós temos que, glória a Deus, aleluia, mudar o nosso caráter, a nossa vida, glória a Deus, aleluia, verdadeiramente, e pedir ao Senhor, né? Pedir ao Senhor que nos ajude a nos libertar de nós mesmos. Amém? O maior inimigo não é o outro, não é o próximo, sou eu. O maior inimigo de mim sou eu mesma. Amém? O maior inimigo seu é você mesmo. Glória a Deus. Tem um louvor que diz assim: então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver em mim, eu venço o pecado. Então, é por aí esse louvor. Não estou bem lembrada da letra. Então, nós temos que pedir: Senhor, liberta-me de mim. Senhor, liberta os meus olhos dos meus olhos. Senhor, liberta a minha mente da minha própria mente. Senhor, liberta os meus ouvidos dos meus próprios ouvidos. Senhor, liberta a minha língua da minha própria língua. Senhor, liberta, Senhor, meu corpo do meu próprio corpo. É isso que nós temos que fazer. Amém? Glória a Deus. Reconhecimento e arrependimento. Nós vamos ver na palavra do Senhor, que eu não estou lembrada agora o versículo e capítulo exato, que Jesus chega para um povo que era muito religioso e diz: as prostitutas estão próximas do reino do que vocês. Amém? Então,
Temos que parar com esse negócio de religiosidade que não agrada a Deus e vir para a presença de Deus reconhecendo que somos pó, pecadores, falhos e precisamos com urgência da misericórdia, da graça e bondade de Deus. E libertação. É isso. Amém? Glória a Deus. Então, o que Deus quer de nós é que reconheçamos que somos pecadores. E por sermos pecadores, nós desobedecemos a Ele. Por sermos pecadores, falhamos, ferimos, decepcionamos, mentimos. Então, Deus quer que nós venhamos a ser unidos em um só corpo em Cristo. Essa paz que nós falamos tanto, a paz do Senhor Jesus. Essa paz, ela tem que reinar. Essa paz, ela não pode vir só no automático. Paz, Senhor. Não, é a paz. Você tem ideia do que significa a paz de Cristo? A paz que excede todo o entendimento? Não é a paz do Senhor só por formalidade. Você tem que sentir essa paz para desejar o outro. Amém? Não é só cordialmente como quem diz um bom dia. Você está profetizando na vida daquela pessoa. É a paz do Senhor Jesus. Olha, é como se você estivesse fazendo oração. Olha, meu irmão, eu te desejo a paz do Senhor Jesus. E essa paz venha assim transbordar na sua vida, no seu coração, que você venha ser cheio da paz de Cristo. Quem tem a paz de Cristo tem os pensamentos diferentes. Quem tem a paz de Deus, irmãos. Aleluia. A paz de Deus é tão importante que ela purifica os nossos pensamentos. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não é paz do Senhor, é a paz. Eu desejo a paz do Senhor Jesus para você. Porque quando eu digo isso, eu tenho que sentir que eu também quero essa paz. Então aquilo que eu quero para mim, eu desejo para você a paz do Senhor Jesus. E não está na altura da voz, mas está naquilo que eu estou sentindo que eu quero para mim. Então eu quero o quê? Eu quero a paz que excede todo entendimento humano. E por eu querer essa paz, eu desejo para você a paz de Jesus Cristo, a paz vinda do Deus vivo. Amém? Então, queridos, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos prosseguindo, né? Glória a Deus. Então, aqui Isaías está tendo um processo de preparamento. Aleluia, para o que Deus vai fazer com a vida dele. Glória a Deus, aleluia. Mas primeiro, antes, ele tem que reconhecer que ele é pecador. E ele reconheceu. Glória a Deus, aleluia. E ele fica tão maravilhado com aquilo ali que ele diz, os meus olhos viram o rei. Aleluia, o rei. Não é rei humano. Ele descreve o Senhor dos exércitos. Amém? Então, meus amados, é isso que temos que entender. Louvado seja Deus. Entender que somos pecadores. Isaías entendeu isso. Então, quando ele entendeu isso, o que aconteceu? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha do altar com uma tenaz. Então, essa brasa tocou exatamente e purificou os lábios de Isaías. Amém? O que acontece? E com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Olha isso, brasa. A brasa, ali foi expiado o pecado de Isaías na brasa. Sabe quando nós cremos em Cristo? Também os nossos pecados são expiados em Jesus. Olha isso. E dessa forma somos perdoados. Dessa forma somos purificados. Aleluia. Para a glória de Deus. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Então, agora Isaías está pronto. Isaías reconheceu, Isaías teve os lábios purificados. Aí depois disso, ele ouviu a voz do Senhor. Olha o processo que Isaías teve. Contemplou, observou, reconheceu e agora é que ele vai ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então aqui nós vamos mais uma vez ver a graça, a misericórdia e bondade de Deus. Deus, quando ele faz essa pergunta, a quem enviarei e a quem há de ir por nós, o profeta está totalmente ali agora para responder. Imagine que Deus não está dizendo: olha, Isaías, agora que já aconteceu tudo isso, agora você vai. Não. Deus dá um poder de liberdade para o profeta decidir, né? Glória a Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías agora já tem entendimento. Então disse eu, ó o que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, estou pronto, me envie. Então, Isaías teve o poder de decisão. E ele disse: eis-me aqui. Agora, meus amados irmãos, qual é a função de Isaías? É ir. Ir aonde? Aonde Deus projetou para ele ir. Então, tem uma tarefa para Isaías. Então disse ele: vai. E dize a este povo. Olha, Deus foi até Isaías. Aleluia. Preparou tudo. E agora Deus vai incumbir ele a uma missão. Vai e dize a este povo. Ouvis de fato, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdo os seus ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Jesus, ele fala, irmãos. Então, está aqui a missão de Isaías. Glória a Deus, aleluia. Engorda o coração deste povo, torna surdo os seus ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Essa era a missão de Isaías que Deus estava incumbindo a ele. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam isoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Glória a Deus, aleluia. Tem um determinado texto aqui no livro de Lucas, amados, 19:41, que diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para seguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la
e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Você entende, irmãos? É bem parecido com o texto aqui de Isaías. Porque Deus aqui está falando para o profeta em Isaías, capítulo 6, versículo de número 11, que Isaías pergunta até quando, né? Então Deus diz até que fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Aí, queridos, Jesus disse, glória a Deus, aleluia. Eles destruirão completamente todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Então, Jerusalém não reconheceu o tempo de salvar, né? Então, Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse, nas Escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, Ramaia, e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos os escutavam com muita atenção. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Jerusalém não enxergava, mas estava ali a salvação. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, às vezes quando nós vamos evangelizar, o nosso desejo é que a pessoa aceite Jesus, mas não pode ser forçado. A pessoa tem que crer espontaneamente. Mas é o nosso dever pregar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos diz assim, vão, preguem e digam que tem que me aceitar. Não, Jesus diz, ide e pregai. Aquele que tiver a fé, porque a fé é acionada através da palavra, né? Aquele que tiver fé dentro de si, quando alguém declarar a palavra, opa, eu creio, toma posse, está salvo. É isso. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é o que eu aprendi hoje nessa mensagem. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Então, a missão de Isaías era essa. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja Deus, o nome santo do Senhor dos Exércitos. Toma os surdos seus ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não veja com os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos. O que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém estava com os olhos fechados e não reconheceu a salvação que estava diante dela, o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Amém? Porém, versículo 13, ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim como a santa semente será a firmeza dela. Amém? Bom, irmãos, foi isso que eu entendi aqui da parte de Deus. Amém? Que todos nós temos um chamado, que o processo o Senhor garante até chegarmos à conclusão. Glória a Deus. E agora nós vamos fazer uma oração para a glória de Deus. E
A Ele seja sempre atribuído a honra, a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Senhor dos exércitos, Deus, Criador de todas as coisas, fundador da nossa alma, de tudo. Nós queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos dá, ainda de estarmos aqui na terra e reconhecer que o Senhor é Deus. Obrigado, Deus tremendo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, por o Senhor abrir os nossos olhos hoje. Abrir a nossa mente para compreender essa palavra. E que o Senhor, aleluia, continue tendo misericórdia de nós, Senhor. Eu acredito que a nossa oração, Deus, é essa. Senhor, perdoa meus pecados e tem misericórdia de nós. Porque somos tão imperfeitos, meu Deus. Mas a oração é essa. Tem misericórdia de nós. Sabemos que tudo tem o teu tempo. Na hora do Senhor abrir os olhos, o Senhor abrirá os olhos dos teus. Aleluia. E que um dia, Senhor, não muito distante, possamos verdadeiramente sermos transformados de dentro para fora. E que o Senhor e o teu nome sejam engrandecidos. E que o Senhor cresça ainda mais. E que nós venhamos a diminuir. A ti seja dada a honra, a glória e todo o louvor, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Fica conosco. E eis-nos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Perdoe meus pecados também. Minhas obras, meus pensamentos, minhas ações e tenha misericórdia de mim e da minha casa. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. Nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. Amém? A todos um dia abençoado, uma excelente sexta-feira. Falo para você que nesse final de semana estaremos de volta aqui nessa programação e também aqui no canal, tá bom? Deus abençoe a todos. A voz que clama e de pregar é só você colocar lá, pesquisar no YouTube, tá bom? Tem uma logomarca lá que tem um A dentro, assim, um A bem grande. Tá bom? Obrigada a todos, Deus abençoe. A gente volta amanhã com mais um programa Tempo de Deus. Ah, sim, irmãos, outro detalhe, deixa eu falar aqui, já ia esquecendo. Eu não estou colocando mais os louvores no programa, porque antes eu tinha que fazer 3 produções do programa. Duas produções. Uma com louvor e outra sem louvor. Então eu estava jogando no YouTube, e aí o YouTube ele cobra pelos direitos autorais. Aí eu tive que tirar as músicas, tá bom? Os louvores. E se eu deixar com os louvores e não tirar, então o YouTube bloqueia os programas. Aí não vai pro ar, tá bom? E aí é isso. Tem umas ocasiões aí que é o YouTube. Outras é porque Deus ainda não tinha me dado a palavra, tá bom? Mas por isso que eu tô colocando sem os louvores. Amém? Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, glória. Tchau. A paz do Senhor.